O Alê é aquele tipo de pessoa que todo mundo já conhece na internet. Faz coisa errada, promete que vai mudar e nunca muda de verdade. E recentemente ele fez muita coisa errada, mas muita mesmo. Então, vamos por partes. Para começar, o Alê tá fazendo vídeos usando inteligência artificial para colocar pessoas falando coisas absurdas. Por exemplo, nesse vídeo aqui. Oi, gente, aqui é o Banil e eu caguei toletão de bosta do Cal Opina e do TMT Fox e Feliz Natal se não cago o gemidão. Como vocês viram, ele pegou a foto de perfil do Banil, que é meu amigo, e colocou numa IA e fez ele falar coisas totalmente absurdas. Isso é muito problemático, não tem como nem defender. E não para por aí, ele começou a desejar coisas horríveis para outras pessoas, xingar, mandar ir pro inferno e até desejar a morte de várias pessoas. E isso já passou de qualquer limite. E o pior, que não é a primeira vez. E ele vive desejando mal para os outros, desejando que a pessoa morra, falando da família, falando da mãe, falando do pai, é sempre a mesma coisa. E isso só mostra uma coisa, ele nunca muda. E no total, esse cara já fez 4 pronunciamentos. E em todos eles, é sempre a mesma coisa. Desculpa, desculpa e desculpa. Bem, gente, me desculpem por fazer merdas da internet. E eu vou confessar meus erros, gente. Esses são meus erros, gente. Gente, vou me arrepender de verdade. Só por favor parem de me xingar. Eu não quero me meter em treta. Eu prometo que vou me arrepender de verdade. Porque eu era tóxico demais, eu fazia merda desde 2024. Peço desculpas por ter xingado os amigos do Luke e ele. E eu peço desculpas por ter xingado o Bauer e desejar ele de morte. Peço desculpas de verdade e mandei a ele tomar naquele lugar. Peço desculpas, Bauer. E peço desculpas por mentir pro Brian falando que ele tava do lado do P-Novas, sendo que não me desculpa aí também. E peço desculpas por culpar o Kplays de ser pedó. E eu peço desculpas por desejar a morte de todos. E eu peço desculpas por xingar os outros e também mandar um personagem mostrando o dedo do meio. E eu peço desculpas por chipar as pessoas em namoro. Vou me arrepender de verdade. E eu peço desculpas por falar mal da turma do Relampo Biel. Se peço desculpas por dizer pro meu amigo chamado Miguel para falar palavrão em cal. Peço desculpas de verdade. E eu peço desculpas por xingar o Miguelito e desejar a morte dele. E eu peço desculpas por dizer que vou me matar são para todo mundo ficar com pena de mim. E eu peço desculpas por usar autismo meu como defesa. E eu peço desculpas por xingar a mãe do Kplays. E peço desculpas por falar mal e ameaçar e xingar os outros no Roblox. Se você assiste qualquer um desses pronunciamentos, dá pra ver claramente que ele não tá sendo sincero, é só pra aliviar a pressão dos outros, pro povo parar de cobrar pronunciamento. Mas o pior de tudo é a hipocrisia. Quando alguém fala do pai dele, ele reclama, diz que o pai dele morreu. E como vocês estão vendo nessa print aqui, ao mesmo tempo, ele fala do pai dos outros, sem motivo nenhum. Ou seja, ninguém pode falar do pai dele, mas ele pode falar do pai e da mãe dos outros, né? Isso é uma hipocrisia muito nojenta dele. E nessa mesma print, ele chega ao ponto de desejar que o Cauã Opina morra. Ou seja, ele deseja a morte de várias pessoas. E isso mostra que ele nunca para. Ele continua repetindo esse mesmo comportamento doentio. E agora vem uma das partes mais graves. O Gustavo Nogueira é um cara conhecido por fazer muitas coisas erradas na internet. Eu, inclusive, já fiz um vídeo sobre ele. Depois vocês vê, porque lá eu explico tudo. O Ale fez um post na comunidade dele, marcando o Gustavo Nogueira. E basicamente disse, acho que tu me conhece, né? Eu sou o Ale. Depois ele fala do Exposed que eu fiz dele. E pede ajuda, dizendo algo como, bora se aliar pra acabar com ele e com o Kplays. Ou seja, ele quis fazer uma aliança com um dos caras mais sujos da internet para tentar acabar comigo e com o Kplays. E o pior, o Gustavo Nogueira respondeu dizendo, bora acabar com eles dois. Então sim, os dois se uniram para tentar atacar outras pessoas. E além disso, o Ale começou a xingar o Fabiel. E para quem não sabe, o Fabiel
já ajudou o Ale no passado e fez vários desenhos pra ele, desenhos lindos inclusive. E mesmo assim, o Ale vai lá e xinga o cara. Isso só mostra o nível de ingratidão e falta de caráter desse moleque. E agora sobre o Dryan. Quem é antigo no canal já sabe que eu já tive uma treta com ele lá em 2025, mas essa treta já acabou já, e ele até me pediu desculpa. E eu já vou logo avisando que eu não vou passar pano pro Dryan não, porque eu achei prints recentes mostrando ele fazendo coisa errada de novo, e eu vou deixar tudo aqui na tela pra vocês verem. Ele não é santo também não, mas nessa situação específica ele foi vítima. O Dryan tava quieto na dele e o Ale começou a xingar ele sem motivo nenhum, chamou o cara de gay, falou da idade dele e fez ataques totalmente desnecessários. E mesmo que ele seja gay, e daí a sexualidade dele é problema dele. Tem um monte de youtubers famosos que é gay e isso não muda nada. Não é porque que ele é gay que agora ele é um monstro. E o Ale ainda começou a falar do pai do Dryan, e olha a hipocrisia de novo. Ninguém pode falar do pai dele, mas ele pode falar do pai dos outros. E aí o negócio piora ainda mais. Ele começa a falar em invocar o coisa ruim. Começa com ameaças, fala em matar, fala absurdos atrás de absurdos. E isso daí já passou de todos os limites. Ale, ninguém mais gosta de você, cara, porque ninguém aguenta mais esse seu comportamento tóxico. A cada dia que passa, você perde mais amigos. Você tem 15 anos e vai fazer 16 esse ano e continua com atitudes de criança sem noção. Se você não parar, vai chegar uma hora em que vai ser tarde demais e você vai ficar sozinho e não vai ter ninguém pra te ajudar. Ainda dá tempo de mudar, mas só se você quiser de verdade, e não só em pronunciamento falso.